A engenharia legal da exclusão. Como o direito foi usado para projetar a desigualdade racial e ambiental no Brasil. Baseado na tese do professor Dr. Alexandre Silva da Silva, PPGEA FURG. Olá! Nesta análise, a gente vai fundo numa questão central do Brasil. Por que a desigualdade racial é tão persistente? A resposta, segundo as fontes que vamos explorar, ela está escrita, artigo por artigo, nas leis que construíram o país. Sabe quando a gente vê notícias sobre enchentes, pandemias ou outras tragédias no Brasil, já parou para pensar por que elas parecem atingir de forma tão desproporcional as comunidades não brancas? É uma pergunta que muita gente se faz e a resposta é bem mais profunda do que parece. Porque, de acordo com o material que a gente está analisando aqui, isso não é obra do acaso. Não é coincidência. Foi algo como uma engenharia social, sabe? Construída ao longo de séculos, diretamente nos livros de leis do país. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender a crise que a gente vive hoje, é preciso ir lá atrás, bem fundo, até as raízes que estão na própria estrutura legal do Brasil. O conceito-chave que guia nossa análise é este aqui: a engenharia legal da exclusão. A ideia é que as leis não foram só regras neutras e imparciais. Pelo contrário, elas foram usadas como ferramentas, instrumentos ativos mesmo, para construir e manter a desigualdade social e racial. E para dar um contexto, a pensadora Lélia Gonzalez ajuda a gente a entender o pano de fundo. Ela diz que o racismo é uma construção ideológica que se torna real, que se concretiza na prática por meio da discriminação. Bom, e as leis foram uma dessas práticas fundamentais. Vamos ver então como essa espécie de jaula legal foi construída, peça por peça, lei por lei. Olhando de cima, a gente consegue ver a arquitetura dessa exclusão em 4 momentos cruciais. Começa lá em 1603, com a lei definindo pessoas como propriedade. Depois vem a negação da cidadania, o bloqueio do acesso à terra. E tudo culmina numa abolição que, na verdade, não ofereceu suporte nenhum. Vamos detalhar cada um desses pilares agora. O primeiríssimo passo foi a desumanização por lei. As ordenações filipinas de 1603 tratavam os escravizados como bens semoventes. Na prática, isso quer dizer que, para a lei, eles eram como animais ou objetos. Foi a negação legal da sua própria humanidade. Logo depois, o alvo foi a educação. A Constituição de 1824 negou cidadania aos escravizados. E a lógica era simples: sem cidadania, sem acesso à escola. Outras leis, como uma no Rio de Janeiro e a Reforma Couto-Ferraz, foram ainda mais longe, reforçando essa barreira e proibindo explicitamente a matrícula até de africanos que já eram livres. O ano de 1850 é um ponto de virada importantíssimo. 2 leis foram aprovadas, com objetivos declarados que parecem não ter nada a ver um com o outro. Uma era para acabar com o tráfico internacional de escravos, a outra para organizar a posse da terra. Mas o efeito real da combinação das duas foi simplesmente devastador para a população não branca. A Lei de Terras foi a peça-chave aqui. Ela basicamente disse: a partir de agora, o único jeito de ter terra no Brasil é comprando. Para uma população que era escravizada ou empobrecida, sem capital nenhum, isso criou uma barreira impossível. A terra, que é a base da autonomia econômica, se tornou inacessível. Agora a gente vai para a próxima fase, para ver como isso se aprofundou. Aqui, vamos desconstruir o que as fontes que analisamos chamam de a ilusão da liberdade. O ponto aqui é que mesmo as leis que pareciam libertar, como a famosa Lei do Ventre Livre, na verdade foram desenhadas para gerenciar o fim da escravidão. O objetivo era preservar a estrutura econômica e o poder dos grandes proprietários. Eram leis muito mais sobre controle do que sobre liberdade de verdade. A Lei do Ventre Livre de 1871. Ela declarava que os filhos de mulheres escravizadas nasceriam livres. Parece um avanço enorme, não é mesmo? Mas uma análise do texto da lei conta uma história bem diferente. Afinal, em que o texto da lei realmente focava? A resposta está nos números. A fonte que a gente analisou fez algo simples, contou as palavras na lei, e o resultado é impressionante.
Termos ligados a controle e propriedade, como escravo, senhor, serviços, aparecem 80 vezes. E os termos ligados à liberdade, como livre ou liberto, apenas 10 vezes. Os números não mentem sobre a verdadeira intenção por trás da lei. E sabe por quê? Porque essas crianças livres eram, na verdade, forçadas a prestar serviços para o dono de sua mãe até completarem 21 anos de idade. Ou seja, era a continuação do trabalho forçado, só que com um novo nome, uma maquiagem legal. E essa mesma lógica bem cruel se repete na Lei dos Sexagenários, de 1885. Ela supostamente libertava pessoas escravizadas com mais de 60 anos, mas tinha uma condição: era preciso trabalhar por mais 3 anos como uma indenização ao seu senhor. A análise da fonte é dura, mas vai direto ao ponto. Isso nada mais era do que um mecanismo legal para o descarte de uma força de trabalho que já estava exausta. Na prática, liberava os donos de qualquer responsabilidade ou cuidado com pessoas idosas que eles já não consideravam mais produtivas. Chegamos então à nossa sessão final, para conectar todo esse histórico com os dias de hoje. Vamos falar sobre o legado das leis. Em 13 de maio de 1888, finalmente veio a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Uma lei que ficou famosa por ser extremamente curta. Tinha só 2 artigos. E é isso que está na tela, o texto completo. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Simples assim, direto. A lei diz o que está extinto, o que acaba. Mas a pergunta que a nossa análise provoca é: o que está faltando nesse texto? O que é criticamente ausente aqui? E aqui está o ponto crucial de tudo. A Lei Áurea não proveu absolutamente nada. Nenhuma palavra sobre terra, moradia, trabalho e educação, nada sobre direitos, e muito menos sobre qualquer tipo de reparação. Foi uma liberdade que, na prática, significou um abandono completo. E assim, a análise nos mostra como as leis, que deveriam ser a garantia da justiça, foram as ferramentas que construíram o sistema de exclusão. E a reflexão final que fica é: se as leis foram capazes de construir tudo isso, o que é necessário para desconstruir?